Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Começando o mês de junho, meu povo do céu, já estamos na metade do ano. Daqui a pouco a árvore de Natal volta. Ela acabou de sair na minha cabeça e daqui a pouco ela já vai voltar. Hoje, antes de começar o caso, eu quero dar um recadinho rápido para 2 inscritos, a Dona Graça e o Celso Bianchi. Assim, gente, na maior parte do tempo eu não tenho muita noção do quanto eu faço parte do dia de vocês ali, da rotina. Eu recebo sempre as mensagens de todos vocês no Instagram, nos comentários, e eu não sei se um dia eu vou conseguir retribuir todo esse carinho. Mais especificamente desses 2 inscritos, a Dona Graça é uma senhora de 65 anos, ela mora sozinha em Governador Valadares. Eu recebi uma mensagem da filha da Dona Graça que me emocionou muito, a forma que ela contou como eu faço parte da vida dela, né, da Dona Graça. E ela disse que se sente mais calma quando escuta a minha voz, quando escuta eu contando aqui algum caso. Ela sempre gostou de true crime, né, e apesar de ser sempre esse conteúdo mais sensível, mais pesado, de alguma forma eu acalmo a Dona Graça e depois ela consegue dormir bem, depois de ouvir um caso aqui no Recontando Casos. E eu sei que muitos de vocês fazem isso também. E o Celso Bianchi, que estava na live passada, né, ele estava presente e ele deixou um comentário que na hora eu não consegui ler, eu não consigo dar conta de todos os comentários. E uma amiga minha chamou atenção para o comentário dele, então eu resolvi também dar um oi especial aqui para o Celso. Porque no comentário ele disse que é deficiente visual e apesar de não poder enxergar, né, o que eu mostro aqui nos vídeos para todos vocês, de alguma forma eu faço ele enxergar o caso. Uau, isso é muito forte. E eu, na verdade, acho que eu peco muito, eu ainda sou bastante falha nessa questão das descrições aqui, né? Descrição da pessoa que eu tô contando, dos lugares, porque eu sei que eu tenho muitos inscritos que apenas me ouvem, alguns porque só gostam de me ouvir, mas outros realmente porque não podem me enxergar, né? Então, eu fico feliz que mesmo assim, né? Mesmo eu sendo um pouco falha ainda nisso, eu proporciono isso pra você, viu, Celso? Então, Celso, Dona Graça, muito obrigada por fazerem parte aqui do canal, por estarem sempre presentes. Um beijo no coração de vocês, com muito carinho. E muito obrigada, gente, a cada um de vocês que espera a terça-feira para sair um vídeo novo e que formou essa conexão tão bonita aqui com o Recontando Casos comigo. E isso é uma coisa que eu não imaginava que iria acontecer, pelo menos eu não sabia a dimensão que iria tomar tudo isso. Essas mensagens que vocês me mandam realmente tocam o meu coração. E eu espero que de alguma forma vocês sintam o meu carinho, né, que eu mando daqui para vocês em cada vídeo que eu posto. Todos vocês são importantes, todos vocês com o dia a dia corrido, com a rotina que vocês têm. E de alguma forma vocês encontram um tempinho para Renata aqui, né? Me colocam ali no meio do dia de vocês e eu fico muito agradecida por isso, de verdade. Então é isso que eu tinha aqui para falar para vocês de recadinho, né? A não ser também aquele recadinho clássico que se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou ficar muito feliz que você venha fazer parte da nossa família do Recontando Casos. Assiste o vídeo de hoje, se você gostar, se inscreva aqui no canal, maratona os outros vídeos. Tem playlists aqui na descrição também, na descrição de todos os vídeos, caso você queira escolher ali um assunto específico para maratonar, então fique à vontade. O caso de hoje, gente, ele é meio confuso, eu vou dizer assim. Não porque a gente não consegue entender exatamente o caso, nem nada do tipo, mas eu queria que ele fosse mais explorado, sabe? Eu queria ter encontrado mais fontes, mais documentários, mas eu reuni aqui o máximo que eu consegui sobre esse caso para trazer para vocês, porque ele é bastante interessante. Então hoje eu vou recontar para vocês o caso de Paris Bennett. E para começar a contar esse caso, eu preciso explicar mais sobre a mãe do Paris Bennett, a Charity. Charity nasceu na Geórgia e os seus pais eram Bobby Bennett e Kyla Bennett. O pai da Charity, ele era dono de uma empresa de transporte rodoviário de sucesso. Então, ela desde pequena cresceu ali numa família rica. Eles tinham, sim, bastante dinheiro.
A família vivia em um rancho bem grande, daqueles assim, bem chiques, com vários animais e bastante confortável. Então a Charity, ela cresceu nesse mundo, assim. Não teve nada ali que faltou para ela, pelo menos não financeiramente. E ela mesmo descreve a sua vida como muito privilegiada, que ela sempre teve realmente muito dinheiro, ela sempre estudou nas melhores escolas particulares, que a família sempre frequentava os clubes de campo e lugares assim que pessoas, né, de muito dinheiro frequentavam. Quando a Charity ainda era pequena, cerca de 5 anos de idade, os seus pais, a Kyla e o Bob, eles se separaram. Um tempo depois, eles resolvem retomar esse casamento, eles resolvem voltar e eles fazem uma cerimônia, né, para essa volta. E essa cerimônia aconteceu em Las Vegas, então eles fazem lá um casamento em Las Vegas. Só que apenas 57 horas depois dessa cerimônia, o pai da Charity, o Bob, ele foi assassinado. Nessa época aqui, a mãe da Charity, a Kyla, estava com 29 anos apenas e a Charity estava com 6. Aparentemente, ele foi alvejado por outros homens, assim, desconhecidos que chegaram e atiraram nele. Só que a primeira suspeita aqui do caso foi a própria Kyla, né? A esposa do Bob, aqui mãe da Charity. A Kyla, ela foi presa na época como suspeita de contratar alguém para tirar a vida do seu marido. Ela, desde o início, disse que era inocente e que o Bob, ele tinha negócios na ilegalidade. Ela disse que ele era envolvido com a máfia, que ele tinha algumas dívidas e que provavelmente esses homens tinham armado para tirar a vida dele e, inclusive, colocar a culpa nela. A Kyla, inclusive, ela passou algumas semanas na prisão aguardando um julgamento. Ela foi julgada, porém ela foi inocentada. Ela foi absolvida de todas as acusações, não conseguiram provar que realmente ela tinha contratado alguém para tirar a vida do seu marido. E depois disso, a Kyla, ela estava ali livre para voltar à vida dela, voltar a viver com a filha, com a Charity e também com todo o dinheiro, né, que o marido tinha deixado. A Charity, então, ela cresceu ali meio que sem conviver muito com o pai, né? O tempo que ela conviveu com o pai foi muito curto. E ela mesma disse que não foi algo assim que abalou muito, porque ela era muito pequena e ela continuava ali tendo a vida privilegiada dela, né? Ela não teve nenhuma dificuldade depois disso, a não ser algumas crianças do colégio, até mães de crianças que continuavam falando que tinha sido a própria mãe dela que tinha tirado a vida do pai. Conforme a Charity foi crescendo, a sua mãe casou cerca de 7 a 8 vezes. Na verdade, ela disse que não se lembra exatamente quantas vezes que a mãe casou. E conforme ela foi crescendo, ela foi percebendo que talvez ela não era uma prioridade na vida da mãe. Então é dito que a Charity, ela cresceu querendo esse amor da mãe que ela não recebia, porque a mãe sempre estava preocupada com outros assuntos da vida dela, como por exemplo, casar, né, encontrar um marido. E isso foi intensificando conforme a adolescência chegava ali na vida da Charity. Quando ela tinha uns 12 anos, mais ou menos, foi a época que ela começou a confrontar mais a mãe. E inclusive a dizer, né, que ela tinha tirado a vida do pai. Cada vez mais, a Charity, ela percebia que ela não era importante na vida da mãe, que ela era, assim, a prioridade lá número 3, número 4, sabe? Outras coisas vinham antes. Então, elas não tiveram um relacionamento muito próximo e amoroso. Na verdade, o relacionamento delas sempre foi bastante tenso. A Kyla, ela sempre foi essa mãe mais fria, mais distante. Ela nunca estava muito impressionada com as coisas que a Charity fazia, parece que nunca era o bom o suficiente. E, na verdade, segundo a própria Kyla, né, a mãe da Charity, ela dizia assim que, na verdade, é a Charity que não entendia que ela tinha uma vida fora a vida de ser mãe, né, e que ela se preocupava com esse lado da vida dela, que ela tinha os negócios dela, que ela tinha as coisas que ela precisava resolver antes de lidar com a Charity.
E é óbvio, né, gente, eu não preciso nem dizer o quanto isso machuca para um filho, uma filha, né, ver ali que existem várias outras coisas na vida da mãe, inclusive homens, que são mais importantes do que os próprios filhos, né. Então isso desenvolveu na Charity essa vontade de que, quando ela fosse mãe, ela não queria que o filho ou a filha dela passasse por isso. Ela queria ser uma mãe totalmente diferente da mãe que ela teve na vida, né, diferente da Kyla. Mas apesar dessa relação que a Charity tinha com a mãe, ela conseguiu se dar bem em praticamente tudo que ela se envolvia. Então, na escola, por exemplo, ela sempre teve um desempenho excelente, tanto que ela se formou mais cedo, ela pulou uma das séries e se formou até com honras. Ela tinha muitos amigos, ela se dava bem nas atividades extracurriculares também, mas acredita-se que conforme ela foi ali, né, ficando um pouco mais velha, cerca de 16, 17 anos, ela começou realmente a sentir esse abandono da mãe e ela começou a ir para um caminho não muito legal. Na adolescência, as coisas pioraram, porque ela se tornou viciada em heroína, aos 17 anos de idade, mais precisamente. E isso aconteceu logo depois que ela se formou com honras no ensino médio, assim, foi algo bem drástico essa mudança. E a Kyla, quando soube disso, ela deu $100 para a filha e a expulsou de casa. Ela disse para a filha o seguinte: ou você vai usar esses $100 para dar um jeito na sua vida, conseguir alguma coisa e viver aí sozinha, ou você vai usar esses $100 para comprar mais drogas e ter uma overdose e morrer. E o que a Charity fez foi, na verdade, ir para uma clínica de reabilitação. Ela fica alguns meses nesse local, ela conseguiu ficar limpa, porém ela ficou muito, muito depressiva. Ela não conseguia sair disso, assim. Ela achava que ela tinha atingido um pico, assim, de tristeza na vida dela. Parecia que tudo que ela guardou, de repente, durante todos esses anos, estava desmoronando nesse momento. Tanto que, quando ela sai dessa clínica, ela fez uma promessa para si mesma, dizendo que se ela não conseguisse melhorar, sair desse estado de depressão em 3 meses, ela compraria uma dose letal ali de drogas e teria uma overdose. E foi em algum momento aqui nesses 3 meses dessa promessa que a Charity, ela começa um relacionamento e ela engravida. Essa gravidez não estava planejada, ela já estava com 18 anos quando ela engravidou, mas para ela foi meio que um sinal divino, assim, de que ela tinha agora um motivo, né, um propósito para viver. E ela estava grávida do Paris. E ela disse várias e várias vezes que o filho salvou a vida dela. Agora, sobre o pai do Paris, a gente não pode dizer o mesmo, porque quando ele soube da gravidez, ele simplesmente abandonou a Charity. Ele não queria saber, ele não queria lidar com bebê nenhum. A Charity, ela pensou assim, bom, que seja então, né? Eu estou feliz que eu vou ter o meu filho. Ela estava completamente radiante com esse momento. Ela queria aproveitar tudo ali da gravidez e principalmente também cumprir aquela promessa que ela falou, né? Que ela seria uma mãe muito, muito melhor do que a mãe que ela teve. Então, Paris Bennett nasceu no dia 10 de outubro de 1993. E a Charity, pela primeira vez na vida, ela disse não se sentir sozinha. Ela estava completamente apaixonada pelo filho e ela sabia que seria para ele que ela iria se dedicar, seria ele o motivo dela acordar todos os dias, inclusive também, né, lembrando que ela tinha tido esse passado com as drogas, seria também o motivo para ela sempre estar limpa. Ela amava acompanhar cada momento, né? Cada desenvolvimento ali do seu filho. Então ela estava com ele o tempo inteiro, amando, cuidando, tudo que ela disse sempre que faria quando fosse mãe. E agora falando um pouquinho mais do Paris, já assim como criança, né? Quando ele cresceu já um pouquinho. Ele sempre foi descrito como uma criança muito talentosa, muito criativa, chamava a atenção de todo mundo, né? E além disso, ele era muito amável, muito doce, educado. E ele era uma criança extremamente inteligente, na verdade. Ele fez, inclusive, um teste de QI.
E o resultado foi um QI de 141. E um QI de 141, gente, está ali na faixa de superdotação profunda ou inteligência genial. Então, sim, ele era realmente um gênio. Ele começou a desenhar muito cedo também e fazia desenhos assim já bastante avançados para uma criança, né? Ele começou a desenhar ali com 3 anos mais ou menos e os desenhos já eram de uma criança de mais idade. E os professores do Paris também falavam que ele era o aluno mais inteligente que eles já tinham lidado. E a relação da Charity com o Paris não poderia ser melhor, assim. Eles eram parceirinhos em tudo. A Charity sempre estava com o filho e, ao contrário da mãe dela, o filho era a prioridade da vida. Tudo que ela fazia era por causa dele e para ele. E ela amava isso. Ela sentia que realmente ela tinha esse propósito na vida ali de fazer o Paris feliz, de fazer com que ele tivesse a melhor educação possível, e ela era muito feliz com isso também, né? Finalmente ela tinha um amor ali na vida dela que era inexplicável. Depois de alguns anos que a vida era só a Charity e o Paris, a Charity se casou novamente. Não tenho o nome desse marido, eu também não tenho o nome do pai do Paris, tá, gente? Tem muitas coisas nesse caso, assim, que ficaram no ar. Mas ela se casou novamente e ela também engravidou novamente, dessa vez de uma menina chamada Ella. O Paris, ele tinha 8 anos quando a Charity engravidou. E ele não gostou muito dessa gravidez. Ele não gostava da ideia da mãe estar grávida. Quando ela ia falar alguma coisa relacionada à gravidez, ele saía da sala, do quarto, enfim. Ele não gostava de pegar na barriga da mãe, não tinha nada daquela conexão que normalmente a gente vê às vezes, né, do irmão ou irmã mais velha com o irmãozinho ali que tá chegando, né? Não existia isso. Ele não queria saber, era como se nada tivesse acontecendo, como se a mãe não estivesse grávida. Isso preocupou um pouco a Charity, né? Porque ela sonhava que os dois ali fossem se dar bem, que ele ficasse feliz em estar ganhando uma irmãzinha, mas não era isso que estava acontecendo. Mas ela também pensou que talvez pudesse ser esse primeiro choque e também não são todos os irmãos mais velhos ali que vão gostar, né, dessa novidade, mas quem sabe depois que ela realmente nascesse, as coisas iriam mudar. E então, em 12 de abril de 2002, a Ella nasceu. E tudo mudou completamente. Quando o Paris, ele viu a sua irmãzinha, ele ficou completamente apaixonado. Toda aquela marra, aquela birra que ele estava sentindo antes na gravidez, simplesmente acabou. Foi uma mudança, assim, de uma hora para outra, né? Ela estava grávida, ele estava odiando. Quando a Ella nasceu, ele amou. E o Paris, ele realmente assumiu ali o papel do irmão mais velho. Ele ficava com a bebezinha durante todo o tempo, protegia a irmãzinha e ele ficou muito próximo a ela. Por outro lado, a Charity parecia que não tinha realmente muita sorte com homens, porque o pai da Ella, apesar que eu vi em um dos documentários que ele teve, assim, ali um bom relacionamento com a filha, eu vi alguns vídeos caseiros, assim, do pai com a filha, né, do pai com a Ella, na praia, brincando juntos e tudo parecia, assim, estar tudo normal, bem legal, eu parecia um pai amoroso, mas pelo que eu entendi, o pai da Ella tinha alguns problemas com a bebida. E uma certa vez ele foi parado em uma blitz. Quando ele foi abordado por esses policiais, ele tinha bebido, ele se recusou a sair do carro e ele jogou o carro em direção aos policiais. Nisso, um dos policiais que estava ali na blitz atirou e atingiu a perna do pai da Ella. Ele foi depois para a polícia, enfim, foi preso e nesse momento a Charity, ela pensou assim, não, eu não quero lidar com essa situação. Eu não quero que os meus filhos lidem com essa situação de ter um pai que bebe e que vai se envolver com a polícia, que está preso, que levou um tiro na perna. Ela simplesmente não gostou dessa situação e pelo que eu entendi, a partir desse momento, novamente a Charity estava sozinha, né? Ela e agora os filhos, o Paris e a Ella. Falando um pouquinho da Ella, e para nós aqui fica difícil ficar falando o nome dela, porque tem horas que eu vou falar ela e é ela, e tem horas que eu vou falar ela e é o nome, ela, entendeu?
vai ficar um pouco estranho pra gente, tá, gente? Mas vamos lá, vamos seguir. Falando um pouquinho mais dela, ela sempre foi descrita como uma criança de bastante personalidade. Eles descrevem ela como sendo, assim, mais mandona, mais atrevida, sabe? Ela tinha, assim, uma presença já desde pequena, sabe? Ela já sabia o que ela queria, o que ela não queria, mas ela também era muito amorosa, muito educada, muito gentil com o irmãozinho, amava muito a mãe. Ela gostava de dançar, ela gostava de se vestir com roupas diferentes. Inclusive, eu vi uma foto dela e até no documentário fala que ela gostava muito de vestir a sua bota e o seu chapéu de cowboy, ou no caso de cowgirl, e eu amei isso. E, gente, sabe qual a cor favorita da ela? O roxo. E o roxo que sempre tá presente aqui no canal. E ela adorava o irmão mais velho. Ela simplesmente amava o Paris. Eu vi vários vídeos, na verdade eu só achei um documentário mesmo sobre esse caso, né, e nesse documentário tem bastante imagens, então eu vi várias imagens de vídeos caseiros, né, do Paris e da Ella, e realmente, assim, os dois brincavam juntos o tempo inteiro, sempre se divertindo. O Paris, ele já era maior, né, ele tinha ali 8 anos de diferença, mas mesmo assim ele brincava muito com a irmãzinha, eles criavam várias brincadeiras, inclusive ele gostava de vestir a irmã. Ela falava que ele era o personal stylist dela, então eles se vestiam de várias roupas diferentes. Tudo que o Paris fazia, a ela queria fazer também, né? Aquela coisa de irmão mais novo que começa a imitar tudo que o irmão mais velho estava fazendo, isso não era diferente aqui. Só que assim, gente, nem tudo também era essa maravilha toda, né? Nem tudo são flores. E existem alguns vídeos caseiros que capturaram também alguns comportamentos estranhos do Paris, que pelo menos agora, e também depois que vocês souberem de todo o caso, vai parecer mais estranho ainda, que talvez na época não tenha levantado nenhuma suspeita ou nenhuma bandeira vermelha. Por exemplo, o Paris, às vezes, ele era um pouco mais brusco com a ela, sabe? Um pouco violento, a gente pode dizer assim. Tem vídeos que a mãe está gravando os dois brincando, e o Paris, ele começa a balançar a cabeça da Ella, assim, com uma força de uma criança, né? Mas que para um bebê é bastante coisa. Já quando ele começa a fazer isso, ele é repreendido. Tem uma outra hora também que ele pega, assim, a mãozinha da Ella e faz ela mesmo se dar uns tapas, assim, no rosto, né, com a própria mãozinha, assim. Também ele é repreendido nesse momento. Tem um outro vídeo, eu acredito que é até o mesmo vídeo, assim, porque está no mesmo local, que ele está brincando com a irmãzinha. Tem uma hora que ele vai meio que pegar a irmãzinha, ela está, assim, meio que passando por cima dele, né. E ele fala assim, eu vou te matar. Só que assim, foi num tom de brincadeira, parece, né? Como se ele estivesse falando assim, eu vou te pegar, eu vou te morder. Só que ele falou, eu vou te matar. Tem uma outra gravação que dá a entender que a Charity está gravando ali na cozinha, os filhos, e o Paris começa a fazer algumas perguntas para a mãe, assim, algumas perguntas estranhas. E a pergunta que aparece no vídeo é que ele queria saber qual era a frase menos favorita da mãe. Ele começa perguntando a palavra menos favorita, mas depois ele muda para a frase menos favorita. A Charity, ela fica assim, meio que tentando pensar para responder o filho, e chega uma hora que ela fala, não sei. E aí o Paris, ele meio que dá o exemplo de uma frase, por exemplo, que a mãe poderia falar, né? E a frase foi, matar os filhos da Charity, o que também é uma frase muito estranha para uma criança dizer. Mom, what's your least favorite word? My what? Your least favorite word? Or sentence? I don't know. Kill Charity's children? Paris. E as coisas pioraram quando o Paris tinha ali cerca de 11 anos, mais ou menos, porque a Charity, ela teve uma recaída nas drogas. É dito que a Charity, ela estava nesse ponto aqui trabalhando muito, fazendo muitas horas de trabalho, e ela não
estava aguentando se manter no trabalho e ela acabou usando cocaína. Então ela teve essa recaída. Ela ficou usando durante 6 meses até ela decidir ficar limpa novamente, conseguir ficar limpa novamente. E é dito que o Paris, ele não gostou nada disso que aconteceu, né? Ele não aceitou isso. É dito que ele se sentiu traído pela mãe, sabe? Depois disso, depois que essa fase passou, a Charity estava limpa novamente, eles se mudam. Na verdade, em alguns lugares diz que eles se mudaram várias vezes, e isso também não foi algo que o Paris gostou, de estar em cada hora em um lugar, de não poder se estabelecer. A gente até já falou isso em outros casos, né? Principalmente para criança é difícil, porque quando você começa a desenvolver ali uma amizade, alguma coisa, você já tem que se mudar. E ele tinha uns comportamentos assim que demonstravam isso, que ele estava com bastante raiva. Por exemplo, ele costumava abater a cabeça dele várias vezes contra a parede até sangrar. E é claro que isso não é normal. Em algum momento aqui a família vai morar com a mãe da Charity, a Kyla, naquele rancho que eu falei pra vocês, naquele rancho chique e tal. E também não foi algo bom, porque já sabemos aqui que o relacionamento da Kyla com a Charity não era saudável, não era um relacionamento amoroso de mãe e filha. Elas tinham esse relacionamento tenso, como eu já falei pra vocês, então o tempo inteiro era uma alfinetada ali em cima da outra, entre as duas. E acabou sendo um ambiente bastante tóxico ali para todo mundo, na verdade, né? Não só para as duas, mas como também para o Paris e para ela. Tanto que foi nessa época aqui que uma coisa aconteceu que foi bastante assustadora. O Paris e a ela, eles estavam ali brincando juntos e por algum motivo, não se sabe se foi de propósito ou não, mas o Paris, ele quebrou um dos brinquedos da ela. Obviamente, ela ficou muito chateada, né, que o brinquedo dela foi quebrado, ela começou a chorar muito, ela começou a chamar pela mãe e o Paris foi punido. A Charity chegou, ela gritou muito com o Paris e foi nessa hora que o Paris, ele vai até a cozinha da casa, ele pega uma faca e ele sai correndo da casa. A Charity e a Kyla também, elas saem correndo atrás do Paris. Tem uma hora que ele se volta contra elas e começa a ameaçar que iria feri-las, mas elas de alguma forma conseguem imobilizá-lo, tirar a faca da mão dele. E o Paris aqui, ele tinha 12 anos e foi uma situação muito assustadora para Charity. Ela nunca tinha visto o filho agir daquela forma, de uma forma tão violenta, tão ameaçadora também, né? Chegar a pegar uma faca na cozinha. Você tem que estar muito alterado para você fazer isso. E o que aconteceu depois disso é que a Charity internou seu filho, o Paris, em um hospital psiquiátrico, por causa, né, de todo esse incidente. E ele ficou nesse local por cerca de 1 semana, mais ou menos. Ele ficou lá até que a própria mãe, a Charity, foi buscá-lo. Ela disse que quando ela foi buscá-lo, nenhum médico, nenhum profissional ali deu qualquer aviso para ela, não disse nada assim que o Paris pudesse ter algum tipo de doença, alguma alteração, nada do tipo, que estava tudo bem com ele. Só que, minha gente, posteriormente descobriram que sim, que os médicos desse hospital psiquiátrico, eles tinham feito um relatório que por algum motivo nunca chegou nas mãos da Charity. E nesse relatório dizia o seguinte, abre aspas, que Paris era obcecado por atirar e matar, além de ter pensamentos e ideias homicidas e suicidas. Fecha aspas. E esse relatório aqui é uma grande dúvida nesse caso, porque em alguns lugares diz que exatamente foi isso que aconteceu, que a Charity não recebeu esse relatório e que só foi saber desse relatório muito tempo depois, quando já era tarde demais. A avó do Paris, ou seja, a Kyla, ela disse que esse relatório, sim, foi entregue para a Charity, que ela sabia desse relatório. Só que aqui a gente fica naquela dúvida, porque vocês vão entender, acho que mais para frente também, que, ou se é que já não entenderam nesse ponto aqui, né, mas a relação da Kyla com a Charity, né, ou seja, a Charity e a sua mãe, não era boa. E elas sempre discutiam sobre os assuntos. Elas nunca pareciam concordar em nada. Elas sempre pareciam que ter, assim, cada uma o seu jeito de lidar e nenhuma estava disposta a ceder. Então, a gente não sabe exatamente se esse relatório realmente existiu ou não.
Então, depois dessa breve internação aqui no hospital psiquiátrico, o Paris volta a conviver ali com a família e, pelo que dá para entender, tudo estava correndo bem, né? O Paris, ele teve esses problemas, ele teve algumas revoltas, principalmente na época lá da recaída da mãe, mas pelo que dá para entender, o que eu consegui retirar pesquisando desse caso, ele continuava sendo, na maior parte do tempo aqui, um garoto tranquilo, um garoto amoroso com a mãe, com a irmãzinha principalmente, continuava sendo muito inteligente, continuava sendo talentoso, criativo, todas essas coisas que eu já citei aqui para vocês. Inclusive, a Charity, ela disse que muitas pessoas falavam para ela que ela era muito sortuda por ter um filho como o Paris, né? Um garoto de 13 anos já, que ainda gostava de ficar ali com a irmãzinha, que tinha 4 anos nessa época. Ele ainda gostava de cuidar dela, de brincar, de fazer várias coisas criativas com ela. Então as pessoas acreditavam realmente que a Charity era uma mãe muito sortuda. Bom, a gente chega no ano de 2007 e nesse ano aqui, a Charity, ela decide sair ali da casa da mãe, né, do rancho que ela estava morando e ir morar sozinha com a sua família, né, ela e os filhos. Eles vão morar na cidade de Abilene, no Texas. E Abilene é uma cidade do interior do Texas com aquele jeitão clássico, assim, bem de Velho Oeste, sabe? Hoje ela mistura um pouco, né, dessa tradição aí do Velho Oeste com toques mais modernos. Existem universidades, museus e tem um clima tranquilo e aquela coisa de que todo mundo conhece todo mundo. E o ritmo de vida ali é um ritmo mais sossegado. E quando a Charity escolheu esse lugar, era exatamente isso que ela queria, né? Um sossego, um lugar tranquilo para estar ali com os filhos. Mas, infelizmente, é nesse local aqui que vai acontecer a maior tragédia da vida da Charity. E a gente chega, então, no dia 4 de fevereiro de 2007. Era um final de semana, era um domingo, e era o domingo do Super Bowl, que é a grande final da NFL, né, do futebol americano. E para eles lá, gente, é algo assim muito, muito grande. É como se fosse a nossa Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Então os bares ficam lotados, as pessoas fazem programações específicas para isso. É realmente algo bastante grande, bastante tradicional. Então nessa noite do Super Bowl, a Charity, ela estava trabalhando ali em um bar / lanchonete local. Então ela sabia que ela ia trabalhar muito, que ela ia chegar mais tarde, e ela contratou uma babá para ficar com os filhos enquanto ela trabalhava. E no meio ali do expediente, a Charity já estava algumas horas ali já trabalhando, correria e tudo mais. Ela recebe a visita da polícia. A polícia chegou ali no bar, lanchonete que ela trabalhava, e queria falar com ela. Os policiais levam então a Charity para uma sala mais reservada e eles dizem a seguinte frase para ela: "A ela está ferida." Quando a Charity escutou isso, ela não sabia o que pensar na hora, porque ela pensou talvez num acidente doméstico, porque ela sabia que as crianças estavam sob a supervisão, né, de uma babá. O que de tão grave poderia ter acontecido, né? Então ela começa a falar para os policiais: tá bom, tá, ela tá ferida, então eu preciso ver aonde ela está, me leve até ela, eu quero falar com a minha filha. E aí foi quando os policiais começaram a falar para ela assim: não, calma. A ela está morta. De novo, ela não sabia o que pensar. Como é que você reage, né, a uma notícia dessa? Então, óbvio que ela pensou que algo muito grave tinha acontecido e ela começa a falar do Paris. Então ela fala: mas então deixa eu falar com meu filho, eu preciso falar com meu filho, aonde está o Paris? E os policiais começam a falar para ela: sim, nós vamos te levar até o Paris, calma, mas a gente precisa te dizer uma coisa. Foi o Paris que matou a ela. E a polícia já tinha essa informação pelo próprio Paris, porque foi ele que fez a ligação para o 911. Abilene 911, go ahead. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I woke up and I was hallucinating, and I thought my sister was a demon, and I killed her. Is she bleeding anywhere? Yeah, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. Okay, where'd you stab her? Lots of places. I want you to start CPR, okay?
No, I know for a fact that she's dead because Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. I know I stabbed her lots of times. Okay. Paris, Yes? take her off the bed and put her on the floor. Okay, hold on. I want you to put your hands on her chest, Mm-hmm. okay? And I want you to push 30 times. I want you to count. Okay. All the way to 30, and then blow 2 breaths in her mouth, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paris? Nessa ligação, o Paris, ele está bastante desesperado, ele tá chorando, e ele fala pra atendente que ele tirou a vida da irmã. A atendente ainda até questiona, fala assim, você acha que você tirou a vida dele? Não, eu tirei a vida, eu tenho certeza, ela está morta. Ela começa a perguntar várias coisas sobre a situação ali, sobre a cena, e várias outras vezes o Paris, ele confirma que não tem o que fazer mais, que a irmãzinha está sem vida. Ele também fala que ele fez isso porque ele achou que a irmãzinha era um demônio, que ele teve uma espécie de uma visão, ele viu algo ali na irmãzinha e quando ele percebeu, ele tinha atacado a irmã. A atendente também pede para ele fazer a RCP na irmãzinha, né, a reanimação cardiopulmonar. E de início, ele se nega assim, ele fala, não vai adiantar porque ela já está morta. Mas mesmo assim, a atendente, ela insiste, ela ensina ali, né, fala mais ou menos o que o Paris tinha que fazer. E você escuta, inclusive, na gravação, ele fazendo a contagem, ele conta até 13, se eu não me engano. Quando ele tá ali, quando ele conta até 13, a ligação termina, pelo menos eu não consegui uma ligação maior do que essa parte ali, onde ele conta até 13. Então, eu acredito que nesse momento foi quando a polícia chegou na casa. E aí vocês devem estar se perguntando, gente, mas como isso aconteceu? Não tinha uma babá na casa? Como que chegou a esse ponto? O que está acontecendo aqui, né? Bom, eu vou contar já para vocês aqui o que aconteceu nessa noite. Da noite ali, né, que a Charity estava trabalhando fora, noite do Super Bowl, a babá está na casa ali com os dois. Eles jantam, depois eles assistem um filme, eles assistem Alice no País das Maravilhas. A babá coloca ela pra dormir, né, no quartinho dela. E depois o Paris também vai pro quarto dele pra fazer dever de casa e depois dormir. Só que por volta das 10 da noite, mais ou menos, o Paris, ele volta ali pra sala onde estava a babá e começa a conversar com a babá. Ele convence a babá a ir embora, meio que dispensando o serviço da babá. Vamos lá, essa é uma grande questão nesse caso. Eu não consegui encontrar exatamente o que ele falou para essa babá. No documentário que eu assisti, nos outros vídeos que eu assisti que fala sobre esse caso, lugares que eu consegui ler sobre esse caso, não tem esse detalhe específico. Apenas diz que o Paris conseguiu convencer a babá a deixar a casa, como se ela já tivesse terminado ali o serviço. Agora fica esse questionamento, né? O que o Paris disse para a babá para ela ir embora assim, simplesmente deixar duas crianças sozinhas? Ele disse algo tão convincente assim, uma mentira, alguma coisa do tipo, porque a gente vai abordar esse lado mais para frente, né, a personalidade do Paris, ou ele pode ter ameaçado a babá. Não sabemos, infelizmente eu não tenho esse detalhe para passar aqui para vocês. Mas, assim que a babá vai embora, o Paris vai até a cozinha, ele pega uma faca e vai para o quarto da irmãzinha. Ela estava dormindo, e então o Paris começa a esfaqueá-la. Num total, gente, de 17 vezes. Depois que ele faz tudo isso, é dito que ele ligou para um amigo e não se tem exatamente as informações do que ele falou para esse amigo. Em algumas fontes diz que ele realmente contou o que ele fez para o amigo, mas talvez o amigo não tenha levado a sério. Mas ele faz essa ligação para o amigo, dura uns 6 minutos mais ou menos essa ligação, e depois disso ele liga para o 911.
Bom, a polícia chegou então ali na casa, né, da Charity. Eles prendem o Paris, porque ele já tinha admitido o que ele tinha feito. Nesse ponto aqui, a Charity também já tá sabendo de tudo que o Paris disse na ligação, que ele viu um demônio, que ele estava alucinando, alguma coisa do tipo. E ela acredita no filho. Ela queria dar todo o apoio para o filho, né, porque ela viu também que ele estava bastante arrasado com a situação. E quando o Paris está na delegacia, ele repete aquela história que ele contou na ligação, que ele achou que a irmã era um demônio e tudo mais, mas ele muda algumas coisas. Porque nessa nova versão, ele disse que estava dormindo do lado da Ella. E ele acordou apavorado, olhou para a irmãzinha e então achou que era um demônio. E que esse demônio estava coberto por chamas. E além disso, também estava rindo para o Paris. Então foi nesse momento que ele resolveu matá-la. Só que a polícia não estava acreditando nessa alucinação do Paris como a Charity estava, né, acreditando no filho. Uma das coisas que chamou a atenção da polícia quando eles chegaram na cena foi como a Ella estava, né, qual era a posição que ela estava ali no chão. Porque a Ella foi colocada no chão para seguir ali as orientações da manobra de reanimação cardiopulmonar, né, RCP. Só que a Ella estava deitada de bruços. Era como se o Paris tivesse pegado o corpinho da irmãzinha e simplesmente só jogou no chão. Ele não fez a manobra de reanimação. Ele fingiu que fez tudo isso por telefone. Então, quando a gente escuta na ligação, ele fazendo, ele falando os números, aquilo não estava acontecendo, pelo menos aqui na visão dos policiais. E eles tinham outras maneiras ali também de chegar até essa conclusão. Analisando o corpinho da Ella, ela não passou por esse processo de reanimação. Outra coisa que a polícia começou a perceber é que o Paris, ele estava assim, sempre chorando, sempre desesperado, mas não existiam lágrimas, nenhuma. E isso piorou quando os relatórios aqui, tanto da cena do crime quanto da autópsia, saíram. Na autópsia, além dos ferimentos ali, né, os 17 ferimentos que eram bem visíveis no corpinho da Ella, eles também determinaram que ela foi brutalmente espancada e também estrangulada. Fora isso, na cena do crime, eles encontraram sêmen. Eles encontraram uma parte na cama ali, onde tudo aconteceu, na cama da Ella, e também nos shorts que o Paris usava naquela noite. A polícia também descobriu, eu acredito que pelo computador do Paris, que ele estava assistindo conteúdos de pornografia, mas era aquela pornografia bem doentia, e também buscando por filmes snuff. Para quem não sabe que tipo de filme é esse, ainda bem que você não sabe. Nossa, você é uma pessoa muito mais feliz de não saber, mas agora talvez eu estrague isso. É basicamente um filme que vai mostrar a morte real de uma pessoa, seja de uma forma acidental ou um assassinato. E assim, o mais doentio é que eles são feitos para o entretenimento. Vendem esse conteúdo ou postam em alguma plataforma para pessoas doentias assistirem. O Paris estava buscando tudo isso aqui no dia e dias anteriores ao que ele fez com a Ella. E aí, quando a Charity descobriu tudo isso, quando ela foi informada de tudo isso, daí toda aquela história do demônio, da alucinação que ela estava acreditando, caiu por terra. Ela já não acreditava mais no filho. Ela começou a duvidar do próprio filho, né? Ela começou a duvidar que o Paris estava contando a verdade. Ela começou a perceber que ele mudava alguns pequenos detalhes. E ela estava, assim, aterrorizada com isso. E ela estava muito nervosa também com isso. E ela queria confrontar o Paris. E é dito que a Paris, então, foi conversar com o filho. Ele já estava preso, né, nessa altura aqui. E ela disse que chegou, assim, diretamente para ele e falou: eu sei que você quis fazer isso. Eu sei que você fez isso de propósito e que você está mentindo. E a Charity, ela disse que quando ela falou isso pro filho, ele mudou a feição, assim. Ela disse que parecia que outra pessoa tinha tomado conta do seu filho e ela não reconhecia mais aquele olhar. E a única coisa que o Paris disse para a mãe nesse momento foi, abre aspas, demorou muito tempo.
Fecha aspas. A Charity, então, ela confrontou o Paris sobre o sêmen e é dito que ele ficou extremamente revoltado quando ela fez isso. Ele começou a levantar a mesa, jogar a cadeira e esse encontro dos dois aqui foi interrompido. Bom, 6 meses depois de tudo que aconteceu, o caso foi ouvido no Tribunal Juvenil e a acusação queria deixar o Paris preso o maior tempo possível. E para a acusação era algo assim que eles esperavam conseguir de uma forma bem tranquila, porque eles tinham a confissão já do Paris, né? Ninguém tinha dúvida do que tinha acontecido. E eles nem, assim, queriam se perder muito ali na questão da motivação, do porquê ele fez isso. Interessava que ele fez. Então, o Paris se declarou culpado e ele recebeu uma sentença de prisão de 40 anos, que era a pena máxima na época, porque quando ele cometeu o crime, ele tinha 13 anos. Então, ele é um caso que foi resolvido de uma maneira rápida e simples, né? Porque, basicamente, esse caso foi resolvido já no momento que o Paris ligou para o 911, né? Não se teve dúvidas em nenhum momento de quem fez, só não sabiam exatamente a motivação, né? Então, ele foi resolvido. Só que muitas coisas aconteceram depois, né, do julgamento. Por quê? Porque o Paris, ele deu várias entrevistas. E são nessas entrevistas, assim, tem algumas disponíveis no YouTube para vocês assistirem. Eu vou tentar colocar alguns trechos aqui também. Uma das coisas que ele começou a falar depois de tudo isso foi sobre a ligação de 911 e mais especificamente sobre o RCP, né, sobre a reanimação cardiopulmonar. Ele confessou realmente que ele nem tentou fazer, que ele apenas tirou o corpo da irmã da cama, colocou no chão e que quando ele estava contando, né, 1, 2, 3, 4, ele estava só andando de um lado para o outro ali no quarto. E isso foi algo também que a Charity falou posteriormente, porque obviamente também ela falou várias coisas depois, né? Ela deu várias entrevistas, que quando ela ouviu a ligação de 911 lá pela primeira vez, ela ficou muito abalada, mas que depois ela analisando essa ligação de 911, ela percebeu que era um grande show, assim, que ela percebeu que o filho realmente estava encenando nessa ligação, porque depois, analisando friamente, ela percebeu que o filho dela não chorava daquela forma. O jeito dele chorar e falar chorando não era parecido com o que ele estava fazendo ali no telefone. E esse caso também ele é bastante polêmico e por isso que eu queria trazer aqui para vocês darem a opinião de vocês, porque a Charity, ela tentou entrar em contato com o Paris logo depois que tudo aconteceu, e o Paris não quis contato com a mãe, né? Eles tiveram aquele breve contato já quando aconteceu, mas depois, meses e meses se passaram, a Charity tentava falar com o filho e o filho não queria falar com ela. E isso já gera alguns questionamentos, porque muitas pessoas acreditam que a Charity não deveria nem ter tentado ter algum contato com ele. Mas ela teve contato com ele, e bastante, que é o que eu vou contar pra vocês agora. Mas o Paris, ele só se comunicava com as pessoas nesses primeiros meses de prisão por meio de cartas e desenhos, ele não falava com ninguém do mundo externo. Dentro da prisão ali, ele arranjou algumas brigas, socos e tudo mais. E ele passou por algumas avaliações psicológicas, e foi nesse período aqui que foi considerado que Paris tinha narcisismo patológico e também todas as características de um psicopata. Então, gente, muito se fala aqui no True Crime, né? Quando alguém comete um crime, a pessoa já fala, não, é um psicopata. Não, né? A gente sabe que nem todos são psicopata. Mas este caso aqui, gente, o Paris Bennett, quando você vai assistir as entrevistas, quando você começa também a assistir pessoas avaliando ele, você realmente percebe que você está olhando ali para um psicopata. Porque assim, gente, ele não tem sentimento nenhum, emoção nenhuma. Eu vou comentar aqui durante, então não quero ficar falando muito. Então eu já quero recomendar para vocês que depois que vocês saírem desse vídeo, procurem as entrevistas dele completas aí no YouTube. Algumas tem, assim, são trechos pequenos em cada vídeo, mas um vídeo leva para o outro, fica fácil de assistir, vocês podem ativar as legendas do YouTube e eu quero que vocês vejam essa pessoa falando. É estranho falar, é interessantíssimo, mas é interessante a gente ver como a cabeça dessa pessoa funciona, como é diferente da nossa em vários momentos e vários questionamentos que ele recebe, como a gente agiria diferente. E a gente vê que ele não, ele parece um robô. Ele tá tudo que ele tá falando foi calculado.
tudo que ele tá falando, ele sabe o porquê ele está falando, ele sabe o que ele quer causar na gente, né, que tá assistindo, ou no cara que tá entrevistando ele. Bastante interessante para vocês assistirem. I may be incarcerated, but that does not necessarily mean that I am a monster or a villain. That the mistake I made 12 years ago at the age of 13 is not something that defines my life. Então, vamos lá, vamos falar da relação dele com a mãe, depois que ele foi preso. Quando eles começaram a conversar, o Paris, ele disse para a mãe o porquê ele fez tudo aquilo com ela. Ele deu um motivo para a mãe. E o motivo era que ele queria punir a mãe pela recaída que ela teve. E ele disse que se ele prejudicasse ou tentasse tirar a vida da mãe, seria algo muito rápido. Seria algo que ela ia sofrer ali minutos antes de morrer e ia acabar. Então ele decidiu tirar a filha, e que seria muito mais doloroso para Charity. E não só tirar ela, né, da Charity, mas ele também tirou si próprio do convívio com a mãe. Então a mãe perdeu os 2 filhos. E ele disse que isso seria muito mais doloroso para ela do que ele simplesmente tirar a vida da própria mãe. One of the reasons why I chose to kill my sister and not someone else is because I knew that by doing so I could hurt my mother in the worst possible way. Because I had always known as a child that the most devastating thing to my mother would be the loss of one of her children. And I found a way to take away both her children in one fell swoop. Ele disse que quando a mãe teve aquela recaída, ele se sentiu negligenciado, ele se sentiu sem importância. Mas, gente, segundo os especialistas que falaram nesse documentário que eu assisti, o nome em inglês é The Family I Had. É o único documentário que eu encontrei completo desse caso, é onde eu me baseei a maior parte para fazer aqui o vídeo para vocês e algumas reportagens e outras entrevistas dele. E nesse documentário, alguns especialistas falam que eles não acreditam nisso, nessa motivação. Que foi algo que ele criou depois, assim, algo que ele criou ali para deixar a história mais interessante, mais assustadora, para as pessoas ficarem mais chocadas. Eles falam que por ele ter todas as características de um psicopata, ele muito provavelmente não se sentiu negligenciado, ele não se sentiu sem importância, porque simplesmente o psicopata não sente nada. Que a motivação de um psicopata normalmente é se satisfazer, né? E muitas vezes essa satisfação vem de ser também mais inteligente que todo mundo, enganar todo mundo, ele ser o superior ali, né? Achar que está no controle de tudo. E claro, né? A motivação de simplesmente ter ali o poder de tirar a vida de outra pessoa. Em uma das entrevistas que eu assisti do Paris, ele é questionado se ele sabia o que era o amor, ou se ele sentia o que era o amor, alguma coisa assim. E ele basicamente não conseguiu responder. Ele disse que, assim, resumindo, que ele não podia sentir algo que ele não teve. O que era uma mentira, né? Porque o Paris, ele sempre foi muito amado pela mãe, assim, desde pequeno. Pela sua irmã também. Ela simplesmente adorava o irmão mais velho. E até pela sua avó, que eu parei um pouco de falar dela, mas eu vou falar mais sobre a Kyla, que inclusive é bem parecida com o neto. E um desses também especialistas do documentário falaram o seguinte, que você perguntar para um psicopata como é sentir o amor, como é se sentir amado ou alguma coisa assim, que é basicamente a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que tem daltonismo descrever a cor vermelha. Ela não vai saber, porque ela não viu aquilo, ela não sabe como é, então ela não tem como descrever, porque é incapaz de ver, incapaz de sentir. A mesma coisa que um psicopata, ele é incapaz de sentir o amor, de sentir empatia, de sentir qualquer coisa, de sentir sentimentos. Ele fala também muito nas entrevistas que ele perdeu muita coisa. Ele fala que ele perdeu a formatura, que ele não vai aprender a dirigir, que ele não teve o próprio carro. Só que ele nunca fala o que ela perdeu,
né? O que ela perdeu de viver, porque ele tirou a vida dela com apenas 4 anos. E o que a mãe perdeu também. Ele não fala disso, ele só fala de si mesmo. Tem uma hora também que eles mostram uma foto da ela pra ele. E ele não tem, gente, reação nenhuma. Nem de tristeza, nem de repente, até alegria de ver uma foto bonita da irmã, nem de remorso, nada. É sempre algo calculado, algo frio. Ele responde, ele fala, ele quase não se mexe pra falar, ele fala, ele não tá te assustando, ele não tá querendo ser tipo, sei lá, o Richard Ramirez, que ele fazia umas caras, umas coisas assim. Não, ele tá sendo completamente calmo falando com você, controlado, e dá um medo de você não conseguir atravessar o olhar da pessoa, assim, você não conseguir entender o que tem depois daquilo. Bom, mas continuando na linha do tempo aqui, eu falei pra vocês que a Charity, ela começou então a visitar o filho, né? Ela sentiu assim que ela não conseguia cortar os laços simplesmente assim do nada com o filho, porque afinal ainda era o filho dela. E ela disse que ela tomou essa atitude de querer ainda falar com o filho, tentar ajudar de alguma forma o filho, porque dessa forma ele não teria vencido. Porque ele falou pra ela, né, que ele fez tudo isso para puni-la. E se isso foi realmente verdade ou não, ela não queria dar esse gosto pra ele. Então ela não queria que ele visse ela arrasada, destruída. Não, ela queria que o filho a visse de pé e ainda tentando ajudá-lo. Que ela sobreviveu a tudo que ele fez com ela. Ela queria recuperar esse controle, recuperar esse poder. Ela questionou novamente o filho sobre a questão sexual ali do caso, né? E ele disse que não teve nada do que as pessoas estavam falando, que tudo aquilo que foi encontrado na casa, aquelas buscas que ele fez propositalmente, justamente para causar essa comoção, para as pessoas acharem que ele estava assistindo tudo aquilo, mas na verdade ele não assistiu, ele só colocou nas buscas e colocou lá as fotos e tal, para acreditarem nisso. Ou seja, ele é bastante manipulador, né? Então você nunca sabe quando ele tá falando a verdade, porque uma hora ele fala uma coisa, na outra hora ele muda e diz que é outra, e ele tem esse dom realmente de tudo que ele tá falando, dá a impressão que é verdade, porque ele fala de uma forma calma, firme, e que sempre que ele muda a história dá a impressão assim, não, agora ele está falando a verdade, mas a gente nunca vai saber. Posteriormente, gente, de novo, porque ele nunca dá a informação toda de uma vez, ele vai dando aos pouquinhos, ele confessou que teve sim uma motivação sexual. Ele confessou que ele entrou no quarto da irmãzinha para abusá-la e que ele tirou a vida dela para que ela não pudesse contar isso para mais ninguém. E de novo, né, é ele mudando de história, que a gente não sabe se agora ele está contando a verdade ou não, se daqui a pouco ele vai mudar novamente. Bom, teve uma das visitas que a Charity fez pro filho que acabou ali de uma forma bastante violenta. O Paris foi para cima da mãe, é dito que ele chegou a imprensá-la na parede, até quase fazendo ela desmaiar de tanta força que ele pegou no pescoço dela. Depois disso, a Charity, ela diminuiu as visitas ao filho e depois também só visitava o filho não mais assim na mesma sala, né? Eles tinham que conversar sempre através de uma parede de vidro. Depois desse episódio foi quando a Charity realmente começou a ter medo de que o Paris pudesse fazer mal para mais pessoas, inclusive para ela. Que se um dia ele for solto, muito provavelmente ele vai atrás dela. Ela começou a ter medo disso. E foi nesse ponto aqui que ela também começou a dizer nas entrevistas, porque ela também dava várias entrevistas, de que ela acreditava que o filho jamais mudaria e que ele seria para sempre uma pessoa perigosa. Existe uma coisa que ele fala nessas entrevistas que contradiz e muito o que ele disse lá na primeira versão, o que ele disse na ligação. Porque na ligação, vocês se lembram, ele falava que ele tinha visto um demônio em chamas e tudo mais, né? Mas em uma dessas entrevistas ele falou que naquele dia específico ele estava muito irritado, que ele não sabia dizer exatamente porquê, mas ele estava muito irritado e que ele estava pensando em fazer alguma coisa naquela noite. Só que ele não pensou diretamente na ela. Ele pensou primeiro na babá, ele pensou em sair pela rua e fazer algo, machucar algum estranho. Só que aí, quando ele percebeu, ele estava atacando a ela. O que pra mim, gente, é um bando de besteira, né? Porque se ele, assim, estava pensando em fazer e quando ele viu, ele já tinha feito. Então, por que ele dispensou a babá? Então, eu acho que já era algo que ele realmente
pensava em fazer. Ele também fala nessas entrevistas que ele sente muitas saudades da sua família, dos momentos que ele tinha em família, mas que logo ele se lembra que ele não tem mais esses momentos por culpa dele mesmo, que ele tem saudades da família que ele destruiu. Falando em família, eu preciso falar agora, voltar, né, a falar da Kyla, da avó do Paris, porque ela também teve um papel aqui importante nessa parte aqui da prisão dele. Na verdade, ela é um personagem bastante interessante nesse caso, né? Porque ela também fala nos documentários, algumas entrevistas também. Uma das coisas é o que eu já disse lá no começo do vídeo, né? Que ela sempre falava da filha como se a filha estivesse atrapalhando alguma coisa, assim. Que tá atrapalhando os relacionamentos, tá atrapalhando os casamentos que ela tinha um atrás do outro. E que a filha era uma coisa que ela ia pensar depois sempre, sabe? Assim, não era prioridade. E aí, tem, por exemplo, uma hora na entrevista que ela diz assim, que ela ama ainda o neto, né, que ela ama muito a ela ainda, e que ela também ama muito a sua filha, a Charity, pro desgosto dela. Então é sempre assim, ela tem um elogio, mas aí vem uma alfinetada. Ela fala alguma coisa boa, mas aí vem uma crítica, sabe? Aquela coisa. Mas, em 2009, o que aconteceu? O Paris já estava preso ali, né, há 2 anos, e a avó, ela enviou alguns livros para o Paris na prisão. Eram uma espécie de uma graphic novel, que são aqueles, tipo, histórias em quadrinhos, mas com assuntos mais adultos, né? E nessas graphic novels tinham, assim, desenhos ali, ilustrações, né, de cenas de estupro, de assassinatos, vários temas que, assim, na época que o Paris estava com 15 anos apenas, né? Lembrando que ele cometeu todo o crime quando ele tinha 13. Então, aqui ele estava com 15, tinha tirado a vida da sua irmãzinha mais nova, com todos aqueles requintes de crueldade, e agora estava recebendo esse tipo de livro aqui da avó. Então, por isso que eu falei que eles são meio parecidos, né? Aí, é óbvio que a Charity, ela descobriu isso. E ela quis proibir. Ela falou, né, pro pessoal lá da prisão, dizendo que a avó poderia mandar tudo que ela quisesse, menos livros. Que os livros era pra prisão ali barrar. Bom, o Paris fica sabendo disso. A Kyla também. E aí, sabe o que acontece? A Kyla, junto com o Paris, eles movem um processo contra a Charity. Sim, porque o Paris queria que os direitos parentais, que obviamente eram da Charity, fossem retirados dela e dados para a avó, para a Kyla. A Charity, eu não sei, assim, realmente o quanto de força tem essa mulher, assim, né, pra continuar lutando ali, de uma certa forma, pelo filho, e mesmo sabendo o que o filho fez, né? Enfim, é algo bastante profundo, assim, pra gente analisar, né? Mas ela foi falar, então, com o Paris sobre esse processo, né? E ela disse que teve uma conversa bem franca com ele. E uma das coisas que ela disse pro Paris era que ele tivesse cuidado com a avó, porque ela era muito parecida com ele. E depois disso, o Paris voltou atrás. Eles não levaram para frente essa questão aí do processo e os direitos parentais ficaram, né, com a Charity. Mas uma coisa muito intrigante na Kyla foi uma declaração que ela deu em um dos documentários. E eu quero muito saber a opinião de vocês, gente. Eu vou ler aqui para vocês, mas eu também vou colocar ela falando, porque é muito importante vocês verem ela falando. Nessa declaração, ela tá falando sobre a filha, né, dizendo que a filha sempre foi maravilhosa até ela fazer 12 anos, que depois de 12 anos ela começou a ficar muito volátil, era, né, pra cima e pra baixo o comportamento dela. E aí chega no momento que ela começa a falar sobre manipulação. Ela diz que a Charity poderia ser muito manipuladora quando ela quisesse. E aí ela continua falando que todos são manipuladores, que o Paris é manipulador, que ela era manipuladora. Sim, ela tá dizendo que uma criança de 4 anos era manipuladora. E ela diz o seguinte, abre aspas, e eu estaria mentindo para você se dissesse que não somos todos manipuladores, uns dos outros, somos todos mimados. A minha outra filha, não acho que ela seja tão boa, porque ela não tem um bom professor, porque eu não faço mais tanto isso. Eu não tenho uma empresa mais para manipular. Eu não tenho motoristas para manipular. Eu não tenho um júri para manipular. Fecha aspas. I don't have a company to manipulate. I don't have drivers to manipulate. I don't have a jury to manipulate.
So, Ou seja, gente, ela tá dizendo em um documentário que ela não tem mais um júri para manipular. Quando que ela passou por um júri, né, por um julgamento? Quando ela foi acusada de mandar matar o marido dela lá atrás. Gente, eu quero muito a opinião de vocês, não vou ficar falando aqui, não posso acusar ninguém, né, aquelas coisas, mas assim, eu quero saber se vocês também acham que essa mulher saiu ilesa de um crime lá atrás. E só para esclarecer que ela fala ali na declaração, a minha outra filha, né, dá a entender que a mãe da Charity, ela teve uma outra filha em algum período da vida dela, mas eu não tenho mais detalhes sobre isso. Então, o que ela fala na declaração é que essa outra filha não é muito manipuladora porque ela não está tendo um exemplo em casa como a Charity teve antigamente. Que agora ela não manipula mais, mas na época da Charity, ela manipulava, inclusive o júri. Essa família, gente, eu vou te contar, assim, é uma família bastante misteriosa. Por isso que eu falei que eu queria que esse caso fosse mais explorado, sabe, nesse lado. Mas, continuando aqui, nos próximos anos, a Charity, ela iniciou um novo relacionamento. E 6 anos depois aí do que aconteceu com a ela engravidou novamente e deu à luz a um menino chamado Fênix. E aqui eu tenho certeza também que vocês vão ficar todos doidos nos comentários. Por quê? Porque a Charity, assim que o Fênix nasceu, ela contou para o Paris. Ela contava tudo o que acontecia na vida dela, né, para o filho lá preso. O Paris, ele começou a escrever cartas para o irmãozinho aqui, né, para que o irmão possa ler quando ele tiver mais idade. E não só isso também, né? Eles têm aquelas ligações, né, na prisão por telefone e conforme o Fênix foi crescendo, a Charity colocava o Fênix para conversar com o Paris, né? E assim, era uma conversa de irmãos, assim, né? Óbvio, o Fênix era pequenininho, ele quase não respondia muita coisa, pelo menos no vídeo que eu vi, né? Mas é algo que eu sei que vocês vão comentar bastante, né? Da Charity colocar em contato o outro filhinho dela com o Paris, sendo que ele tirou a vida da Ella. O que ela explicou na época foi que ela queria mostrar para o filho, para o Paris, o que era amor incondicional. Que é esse amor que ela ainda sente pelo filho, é o amor que ela agora sente pelo Fênix. Ela queria que o Paris tivesse contato com isso. Só que é difícil, né, gente? Porque em todos os documentários tratam o Paris como um psicopata. E a gente sabe que os psicopatas, eles não se comovem com isso. E daí tem uma dessas entrevistas que eu falei pra vocês que o entrevistador, ele pergunta para o Paris sobre o Fênix. E aí tem uma pausa, assim, de alguns segundos, e aí ele fala, eu amo muito o Fênix. É aquilo que eu falei, é aquele comportamento calculado, né, que não tem sentimento nenhum. Parece que ele pensa assim, deixa eu dizer o que eles querem que eu diga. What are your feelings towards Phoenix, who is your half-brother? I love Phoenix in a very deep and strong way. I want to be able to spend time with him. I want to be able to be the brother that I should have been to Ella. Sobre o Fênix, eu tenho alguns detalhes a mais. Ele nasceu, gente, com uma condição no coração. Ele teve que passar por uma cirurgia cardíaca já assim, depois que ele nasceu. Ele ficou durante um tempo com tubo de respiração, essas coisas, mas pelo que eu vi, isso foi ali nos primeiros meses ali da vida dele. Depois ele, às vezes que ele aparece nos documentários, ele já tá ali sem nada, né? Então eu acredito que deu tudo certo. E é dito que o nosso querido Paris, ele chorou muito e ficou muito triste quando ele soube da condição do irmãozinho. Porque ele sentiu que de alguma forma ele era culpado por isso. Ele sentiu que estava fazendo a mãe passar por essa dor novamente. Eu não sei qual é essa relação que ele fez nesse momento, mas foi o que ele disse. Que ele se sentiu muito mal e culpado de ver a mãe estar sofrendo novamente com o filho. Bom, o Fênix, pelos meus cálculos, ele deve estar hoje com uns 12 anos mais ou menos, que é quase a idade aí, né, que o Paris cometeu o crime. Mas eu não tive mais informações recentes deles, né? Os documentários que aparecem, o Fênix, ele ainda é bem pequenininho.
A Charity, ela fala nas entrevistas que ela ama o filho, mas que isso está longe de deixar ela confortável perto dele. E principalmente quando ela está com o Fênix, né? Ela também não se sente confortável da relação entre os dois, porque ela tem medo do que o Paris pode fazer. Eu já comentei com vocês que ela disse que ela sabe que o filho é perigoso e ela tem medo, sim, que se um dia ele for libertado, ele vá atrás dela ou do Fênix. E assim, é um pouco confuso pra gente tentar entender por que que essa mãe está, pelo menos aqui nessa época, estava, né, tendo esse contato aqui com o Paris. Mas, assim, uma coisa que eu pensei pesquisando sobre esse caso, talvez ela queira ainda cumprir aquilo que ela prometeu lá atrás. Que ela disse que queria cumprir o papel de mãe dela e que esse papel era sempre de ter os filhos em primeiro lugar. Talvez, mesmo depois de tudo que o Paris fez pra ela ainda não queira que ele sinta o abandono, por exemplo, que ela sentiu com a mãe. Muitas pessoas condenam, né, e julgam a Charity e inclusive falaram para ela parar de gastar dinheiro com o Paris e que ela deveria pegar esse dinheiro e mudar a identidade dela e do filhinho dela e mudar de cidade, de país, começar a viver uma vida longe. Na época, ela disse que ela entende toda essa preocupação e ela disse que ela nunca pensou, nem passa pela cabeça dela, de ter uma convivência com o Paris fora da prisão. Que isso que eles têm aqui é porque existe a prisão no meio, né, para controlar o Paris. Que se um dia ele sair, ela jamais vai colocar o filho dela em risco, ela vai escolher o Fênix e não o Paris e vai se mudar para longe. E a Charity, ela trouxe algo positivo de tudo isso, ela criou uma fundação que leva o nome da filha, na verdade que levava, porque eu acho que essa fundação não existe mais, mas quando ela existia, ela trabalhava ali diariamente para passar essa ideia de que as pessoas têm que tomar cuidado com a violência ali dentro de casa. Ela também queria ajudar as pessoas que passavam por essa situação ou que já passaram por essa situação a se recuperar e a ter outros objetivos na vida, continuar a trabalhar, continuar a viver. Ela deu várias palestras falando com famílias e ela falava muito com famílias vítimas de assassinato ou de famílias que tinham uma pessoa que tirou a vida de alguém também, né? Tudo para ajudar com que essas pessoas recuperassem a vida. Só que, gente, eu acho que essa fundação não existe mais, porque todos os links que eu encontrei, quando eu clico, diz que o domínio tá à venda, não tem mais nada lá. E eu já vou falar mais sobre o que eu encontrei de recente desse caso. E uma coisa que eu achei bem fofa aqui que a Charity fez, vocês lembram que eu disse lá no começo do vídeo que a cor favorita da Ella era o roxo, né? E ela sempre falava para a filha que um dia ela teria um quarto todo roxo, que ela ia pintar todo o quarto da filha de roxo, e isso não aconteceu, não deu tempo de acontecer. Então, a Charity, ela foi morar em uma casa que ela pintou a casa inteira de roxo, assim, é um lilás, assim. Então, todos os cômodos eram pintados dessa cor e ela disse que era realmente uma homenagem para a filha. Vários itens de decoração ali da casa eram também na cor roxa, porque era algo que a ela queria. Ela queria tudo roxo, né? Porque era a cor favorita. Sobre o relacionamento da Charity com a mãe, eu vi no documentário que elas ficaram um bom tempo sem se falar, elas cortaram ligações porque a Charity percebeu o quão tóxico era esse relacionamento com a mãe. Só que conforme o Fênix foi crescendo, ela começou também a pensar que ele tinha que ter o contato com a avó e queria que a avó tivesse o contato com o Fênix. Então ela começou a voltar a falar com a mãe, a se encontrar algumas vezes. E aparentemente o relacionamento delas melhorou e melhorou a ponto que a Charity resolveu voltar a morar com a mãe. Então, a última informação que eu tenho aqui da moradia, digamos assim, da Charity é que ela estava morando com a mãe, né, com a Kyla e com o filhinho, com o Fênix. E essa é a notícia, assim, mais recente que eu tenho aqui do que aconteceu com a Charity. Eu até encontrei um Facebook dela e no Facebook a última atualização é do ano de 2022. Ela faz uma postagem colocando uma música, né, e parecia que ela estava feliz. Mas depois disso não tem mais nenhuma atualização. Como eu falei para vocês, também não tem atualizações da fundação também. E no Facebook, ela postou uma atualização muito importante no ano de 2021. Só que essa atualização não está mais no Facebook, porque eu procurei
e não está mais lá. Mas eu encontrei um vídeo de uma matéria que falava sobre o caso. O que ela conta nessa atualização? Ela fala que finalmente ela cortou todos os laços com o Paris. Eu vou ler aqui o que ela escreveu no Facebook porque fica mais fácil. Abre aspas, eu me afastei completamente do meu filho mais velho e não olhei para trás. Uma coisa é ser uma criança que toma decisões horríveis. E outra é ser um homem de 27 anos e continuar tomando decisões que colocam sua família em risco. A gota d'água foi saber que ele estava envolvido com uma mulher que morava a 2 horas de distância aqui da minha casa e estava sob fiança por planejar um tiroteio em massa. Fronteiras foram cruzadas, muitas vezes. Comprei uma arma, aprendi a atirar e estou muito boa agora. E me despeço, finalmente. Fecha aspas. Então, gente, em 2021, ela cortou os laços com o Paris. Só que, como eu disse, não sei se depois ela falou com ele novamente, se não falou, porque não existem mais notícias sobre isso. E a Charity não aparece mais nas redes sociais. E sobre o Paris, então, gente, pra gente começar a finalizar o vídeo aqui. Ele disse algumas vezes, assim, logo depois que ele foi preso, que quando ele saísse, ele ia atrás da sua mãe, tá? Ele falou isso algumas vezes. Só que depois, conforme foram passando os anos, ele começou a mudar esse discurso. Por quê? Porque o Paris, ele vai poder pedir a liberdade condicional em fevereiro de 2027, ou seja, menos de 2 anos. E é óbvio que ele sabe que só vai ter uma mínima chance de ser libertado se as pessoas acreditarem que ele não é mais uma ameaça, né? Então ele começou a mudar esse discurso. Ele começou a dizer que ele não é mais uma ameaça para a mãe, nem para o irmão, na verdade nem para ninguém da população. Que ele está curado e ele está pronto para ser libertado. Só que assim, gente, eu não sou nenhuma especialista, mas uma coisa que eu aprendi vendo muitos vídeos de true crime, se você for especialista, você vai poder escrever aqui embaixo, é que não existe cura para psicopatia. Que ela pode ser, de uma certa forma, controlada, mas que você não pode ser curado. Então, ele está dizendo que foi curado. E é óbvio que isso também é uma tática aí de manipulação, né? Que ele quer dizer que agora ele é uma pessoa boa, uma pessoa controlada, que não vai fazer mal a ninguém. Acredita-se que ele nunca vai conseguir essa liberdade condicional, tá? Pela gravidade do crime, pelo comportamento dele na prisão, por saberem, né, que ele tem todos os traços e características de um psicopata. Então, acredita-se que isso não será possível. Mas a gente fica com medo, né? Imaginem a Charity. E a gente tem que lembrar também que o Paris sempre foi uma criança muito inteligente, né? Lembra do QI dele lá, que era um QI de gênio. E ele sempre foi muito mentiroso também. Por isso que ele sempre mudava as versões, falava uma coisa aqui, depois desmentia, depois dizia outra coisa lá. E a gente nunca sabe quando que ele tá falando a verdade. Até hoje não se sabe a exata motivação por que ele fez aquilo, né? Se foi realmente algo para punir a mãe, ou se foi aquilo que ele disse por último, que teve uma motivação sexual e depois ele tirou a vida da irmãzinha para que ela não contasse para ninguém, porque cada hora ele fala uma coisa. E como eu falei para vocês, ele me passou realmente essa sensação assim do psicopata que a gente vê em filme, sabe? Aquela pessoa que você não sabe o que ela tá pensando. Você não sabe se ela tá dizendo a verdade, se ela tá mentindo. Você não sabe qual vai ser a reação dela. Você não sabe o que ela tá planejando. É uma pessoa que ela não consegue ser transparente em nenhum momento, assim. Você não consegue ver através dela, assim, né? Você não consegue sentir nada mais profundo nela. Porque parece que ele consegue colocar uma parede. E é muito interessante, como eu falei, ver o Paris falar, sabe? É uma pessoa, assim, completamente controlada de tudo. Você não consegue decifrar nada, né? É muito difícil realmente. Então, de novo, eu indico que vocês vejam as entrevistas dele, se vocês se interessam também por isso. Agora, outra coisa que eu penso também, né? Vamos dizer que ele não consiga a liberdade condicional, mas ele vai ficar no máximo 40 anos preso. Ele foi preso, gente, com 13. Ele vai sair com 53. 53 dá para ele fazer muita coisa ainda. Ele vai sair, gente, se ele não ganhar a liberdade condicional, em 4 de fevereiro de 2047. Ele vai ter 53 anos.
ele vai poder fazer o que ele quiser ainda. 53 anos é muito novo. Quantos SK que a gente já viu aí, quanta gente desprezível que a gente já viu aí com 60, 70 anos, até mais. Esse é o meu medo, sabe, gente? Não sei o que estaremos fazendo em 2047, né? Se esse vídeo ainda vai estar aqui no YouTube. Se estiver, vamos revisitar esse vídeo aqui, daí vocês comentam aqui. Vocês do futuro, 2047, o que aconteceu? Escrevam aqui embaixo. Just because I committed a murder when I was 13 doesn't mean I'm going to get out of here and commit more murders. In fact, I'm going to get out of here and prove you all wrong. É um caso, gente, complexo. É um caso um pouco diferente do que eu trouxe pra vocês aqui ultimamente, eu acho. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia ou não, mas esse caso ele sempre aparecia nas minhas listas ali, porque eu sempre achei interessante a gente discutir essas entrevistas, a forma que ele se comportou e o crime que ele cometeu, que foi algo tão bárbaro e sem sentido nenhum, né? Então, eu sei que ficou um vídeo um pouco diferente do que eu trouxe, mas eu não podia deixar mais de adiar esse caso aqui pra vocês, tá? Então, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu, assim, torço muito pra que ele não ganhe liberdade condicional, que fique lá até a pena máxima, né? E pelo menos mais tempo que vai ficar longe da família. Eu espero muito que a Charity esteja bem com o Fênix, que ela tenha encontrado, assim, a felicidade de alguma forma. Só espero que ela consiga uma felicidade na vida dela, porque o que ela passou realmente não foi algo fácil. Não é algo que a gente possa sequer tentar imaginar o que ela sentiu, né? Quando um filho tira a vida do outro, assim, dessa forma, né? E que em todos os momentos, assim, da vida dela, ela tem a certeza que ela cumpriu, sim, o papel de mãe, que ela sempre falou que queria ter, que ela não queria que os filhos se sentissem abandonados. Eu acho que isso nunca, jamais vai acontecer, né? Porque nem o Paris ela abandonou. E ela poderia muito bem ter feito isso, né? Então eu acredito que a Charity foi uma mãe maravilhosa para ela durante os 4 anos que ela viveu. E com certeza está sendo também para o Fênix, que hoje em dia já deve estar aí nos beirando os 13 anos mais ou menos, né, gente? E além de tudo isso, eu ainda desejo muito que o Paris nunca consiga ter contato com a mãe novamente. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho aqui do vídeo. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e que o mês de junho seja maravilhoso, cheio de festas juninas e comidas de festas juninas e quentão e milho e cachorro quente. Ai, gente, como eu amo. Amo festa junina. Obrigada aos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, a esses nomes maravilhosos que estão aqui na tela. Quero agradecer a Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yates, Claudimeire Rossi, Cláudia de Luca e Ana Paula dos Santos, membros patrocinadores aqui do canal. Muito obrigada, meninas. E até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Adoro vocês. Um beijo. Tchau.